Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee, opening to the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. O Salmo 73, versículo 25 diz: não há nada na terra que eu deseje além de ti. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A grande necessidade nossa, da Igreja de Cristo, no Rio de Janeiro, em Rio Claro, a grande necessidade da igreja no coração dos jovens, dos adultos, dos senhores e senhoras, das crianças, é algo que sobra em nosso mundo. Nós precisamos desesperadamente de algo que não é raro. Não há falta de paixão no mundo de hoje. Esse mundo que nós vivemos é cheio de paixão. Mas a maior parte dessa paixão é completamente equivocada. A Bíblia começa com Deus. A Bíblia é a respeito de Deus e não a respeito do homem. A Bíblia começa antes do homem. A Bíblia é a revelação de quem Deus é. Shakespeare, falando sobre essa paixão em nossos corações, essas paixões fúteis, ele diz assim: a vida nada mais é do que uma sombra que passa, um pobre estrião que se pavoneia e se agita uma hora em cena e depois nada mais se ouve dele. É uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, nada significando. Shakespeare está dizendo: essa é a vida do homem, ela é cheia de paixão. Mas o homem é como um ator, um comediante no palco, sabe? A vida dele de paixão é como uma história contada por um idiota, cheia de som, fúria, intensidade, mas não significa nada. O mundo está cheio de um tipo completamente equivocado de paixão. Nosso mundo está cheio de ira, de raiva, de amor. Isso sobra. Mas a paixão do homem está em coisas não só pecaminosas, mas em coisas triviais: esporte, entretenimento, recreação, a busca da felicidade pessoal, romance. Quando eu saí do Rio, um monte de pessoas chegando no aeroporto, porque tem um show da Madonna. As pessoas estão cheias de paixão, de empolgação. Há pessoas acampadas, dias antes disso. O nosso mundo não tem nada contra a paixão. O nosso mundo não acha nada demais nas paixões violentas do homem, sobre nenhuma dessas coisas. Mas esse mundo, se essa paixão for direcionada a Deus, acha que isso é um sinal de desequilíbrio, acha isso perigoso. Nós vivemos uma sociedade que vê toda a paixão como algo comum, algo até bom. Nós somos jovens, estamos cheios de vida, de energia, de paixão. Mas se um homem demonstrar essa paixão pela verdade de Deus, pela glória de Deus, as pessoas pensam: será que o pastor não está exagerando? Será que essa pessoa não está exagerando? Se a paixão dela é demonstrada para o futebol, isso é normal. Para a música, para o entretenimento, para qualquer coisa menos Deus. Você não é um fanático perigoso quando a sua paixão se volta para o Flamengo, para o Palmeiras, para o Corinthians. Mas se a paixão da sua vida é a glória de Deus,
Então, mesmo a igreja de hoje, pela verdade de Deus, se a tua paixão é pelo dinheiro, pela saúde, o mundo acha normal. E a própria igreja tenta usar essas paixões para fazer o homem, de alguma maneira, se interessar por alguma coisa a respeito de Deus. Nós vivemos numa geração de culto à celebridade. Essa é a verdadeira religião da nossa cultura. Lá fora, no meio evangélico, celebridades. É como se fosse o panteão da cultura, o panteão dos deuses mitológicos gregos. Nós não temos mais isso. Nós já achamos aquilo antigo, retrógrado. Mas o nosso panteão romano, grego, está cheio de deuses deste século, de celebridades. Então o nosso mundo é cheio de paixão. A questão não é a falta de paixão. O nosso problema, meu, de cada um de nós aqui, é exatamente se nós somos o tipo de pessoa completamente centralizadas em Deus e em sua glória. Agostinho, ele diz assim: a felicidade consiste em regozijar-se em ti, de ti e por amor a ti. Esta é a verdadeira alegria e não a outra. Agostinho, um dos pais da igreja, né? Ele labutou, ele usou toda a sua força espiritual, talvez uma das mentes mais poderosas usadas por Deus na história, há tantos séculos atrás. Ele usou toda a força da sua alma espiritual, poética, e sua força intelectual, para que as pessoas vissem que há uma satisfação em Deus, em sua verdade. Agostinho pergunta assim: o que eu amo quando eu amo meu Deus? Não a doce melodia da harmonia e da canção, nem a fragrância das flores, dos ungüentos, dos aromas, dos perfumes, não o maná ou o mel, nem membros que o corpo se deleita em abraçar. Não são esses os que eu amo quando eu amo meu Deus. E contudo, ao amá-lo, é certo que amo a luz de alguma espécie, uma voz, um perfume, um alimento, um abraço, mas estes são uma espécie que amo no mais íntimo do meu ser, quando minha alma é banhada pela luz que não está presa a nenhum lugar, a nenhuma coisa, a nenhuma pessoa, quando escuta sons que nunca morrem, quando respira a fragrância que não se dissipa com o vento, quando saboreia alimentos que nunca se consomem pelo comer, quando se apega a um abraço que não se desfaz pela satisfação do desejo. Eis o que eu amo quando eu amo meu Deus. Agostinho é um homem que foi consumido por uma paixão pela glória de Deus, pela beleza de Deus. Poucas pessoas na igreja sobrepujam Agostinho ao retratar quão grande, belo, maravilhoso, totalmente desejável Deus é para o coração regenerado. Se você ler as palavras que saíram do coração de Agostinho, você sente o coração de um homem que tem uma experiência que é totalmente feliz e satisfeita em Deus. A paixão que enche o nosso mundo e que só mostra o quão diferente o homem é de Deus, inundava em Agostinho, direcionada a Deus. E ele diz: fizeste-nos para ti, e o nosso coração não encontra descanso enquanto não repousa em ti. Então ele labutou com toda a sua força, alma, capacidade que Deus lhe deu para levar as pessoas a essa mesma contemplação totalmente satisfatória em Deus. E é para isso que a igreja existe, para redirecionar totalmente o coração do homem para a glória de Deus. Ele diz: tu, Deus, estás sempre ativo, contudo sempre tranquilo, acumulas tudo para ti, és dono de tudo, embora não sofras necessidade, angustias-te com o erro, mas não sofres dor, podes estar irado, contudo sereno,
Tuas obras são variadas, mas teu propósito é um e sempre o mesmo. Acolhes os que se achegam a ti, ainda que nunca os tenha perdido. Nunca tens necessidade, no entanto, sempre estás alegre em receber nosso louvor. Nunca avarento, mas requeres retorno pelas tuas dádivas. Perdoa as nossas dívidas, mas com isso tu não perdes nada. Tu és o meu Deus, és a minha vida, és o meu santo deleite. Mas será que basta dizer isto a teu respeito? Será que alguém pode dizer o suficiente quando fala de ti? Mas ai daqueles que estão silenciosos ao teu respeito. Ai daqueles corações que não encontram em ti completo deleite. Agostinho decidiu não ficar silencioso. E ele não ficou. E talvez seja o homem que mais abençoou a igreja, não é? Sendo um homem que foi fundamental quando o coração dos reformadores começou a se incendiar pelo Soli Deo Glória. Vocês, eu, somos criaturas de desejo. Tudo que nós escolhemos está focado nesse ponto nevrálgico, desejo em nossos corações. O desejo não só dirige nossas escolhas, é o desejo que molda os nossos sonhos. Cada sonho que está na sua mente agora está sendo moldado pelo seu desejo. O desejo molda a sua alegria e sua tristeza. Quando você está triste é porque desejos foram contrariados e a sua suprema alegria flui da satisfação do desejo. O desejo pode fazer alguém ter inveja ou estar satisfeito. O desejo pode manter alguém acordado a noite toda, agoniado, sem sono, por ter e por não ter, pela ansiedade de ter e pela ansiedade de não ter. E o desejo também pode fazer você dormir tranquilamente, um sono profundo, feliz, realizado, sabe? É o desejo que faz você desesperar, se desesperar da vida, ficar ansioso, tenso, ter que tomar remédios. E é o desejo, não é, que faz você deitar e se aconchegar, como disse Agostinho, no seio de Deus. É o desejo que faz você susceptível à tentação, e é o desejo que faz você correr para a santidade. O desejo pode fazer você celebrar e pode fazer você entrar no abismo da depressão. É o desejo que faz você usar palavras carinhosas com alguém, e esse é o desejo ferido que faz você usar palavras duras, que machucam as pessoas. O desejo faz você estar disposto a dar liberalmente, e é o desejo também que faz você fechar a mão. O desejo vai fazer você se apresentar como rei ou como servo, vai fazer você ou colocar você no centro de tudo, seus sonhos, seus planos, sua carreira, seu ministério, ou colocar Deus lá no centro. Seu desejo vai fazer você correr a corrida da liberdade dos filhos de Deus, ou o desejo vai fazer você viver a vida dos escravos de Satanás. O desejo é o seu maior problema. O desejo é o nosso verdadeiro problema, sabe? O desejo molda as nossas vidas. E a diferença entre o coração regenerado, soberanamente por Deus, e um coração natural, é exatamente porque os desejos são coisas completamente diferentes. A guerra espiritual travada no coração do homem pelo controle dos nossos corações, é a guerra do desejo. Tiago 4, 1-4 diz: de onde vêm as guerras? E peleja entre vocês as desavenças. Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites? Que nos vossos membros guerreiam, vocês cobiçam e vocês não têm nada, vocês matam e são invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, e pedis e não recebeis, porque vocês pedem mal, para gastar com os vossos deleites, adúlteros e adúlteras.
Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ele está falando sobre a guerra do desejo. Nós não vivemos por instinto. Nós temos sido desenhados por Deus para viver capacitado pelo desejo que nos consome. Então nós temos que rever o nosso cristianismo quando nós olhamos para os nossos desejos. Nós lemos um texto no início em que o salmista diz: não há nada na terra que eu deseje além de ti. Nós podemos ser cínicos com passagens assim e dizer: será que alguém pode ser assim? Será que Asaf podia dizer agora? Ele declara que ele era um homem invejoso. Asaf faz uma declaração que poucas pessoas fazem. O homem admite muitos pecados, mas o homem tem dificuldade em falar: eu sou invejoso, eu senti inveja. Eu olhei ali para a vida daquela pessoa, aquelas coisas, aqueles bens, aquela felicidade, aquela alegria, e fiquei com inveja. Asaf disse isso. Eu senti inveja dos ímpios. Senti inveja da sua abundância, da sua saúde. Quase que eu disse, eu segurei os meus lábios. Eu cheguei a pensar que em vão lavei as minhas mãos na pureza. Porque os ímpios, eles dizem: eles têm uma vida tranquila e folgada, enquanto eu não. Eu quase tive inveja dos ímpios, até que eu entrei no santuário de Deus. Até que ele venceu a guerra do desejo. Até que todos os seus desejos se voltaram para a glória de Deus. Então ele disse: então eu vi o fim deles. E é depois dessa jornada que ele diz: olha, não há nada na terra que eu deseje além de Deus. Então a pergunta é: o que cada um de nós que está aqui hoje realmente quer? Nós podemos ter entrado aqui pela primeira vez, ou nós podemos fazer parte de uma igreja a vida inteira. Mas o que realmente nós queremos, o que você e eu podemos dizer: se eu tivesse isso, minha vida seria completa, plena e satisfeita. O que é o desejo que completa tudo? Se você pudesse completar a frase, o que você escreveria? Com o que você completaria? Muitas das vezes, ao perceber a guerra do desejo no coração do homem, a igreja entra na loucura de tentar usar as paixões mundanas para atrair as pessoas supostamente para Deus. Mas quando nós fazemos isso, nós perdemos a guerra do desejo. Nós declaramos para o mundo: Deus não é totalmente desejável. Deus não é totalmente prazeroso. Deus não é totalmente satisfatório. Nem nós acreditamos nisso. Nem nós acreditamos que você possa um dia ser levado pelo Espírito Santo a se deleitar em Cristo e se satisfazer em tudo que Ele é para nós e em tudo que Deus é para nós em Cristo, como os anjos fazem desde que foram criados. Cristo é essa fonte inesgotável que satisfaz o coração deles sempre, nunca se esgota. Nem o desejo deles de se deleitar em Cristo, nem a fonte que Cristo é. Então, antes de nós olharmos os desejos centralizados em Deus que fluem da nova vida em Cristo, para que nós possamos olhar o nosso cristianismo, nós poderíamos dizer nesta noite com Asaf: não há nada na terra que eu deseje além de ti. Nada para me completar. Nada para me fazer firmar minha autoestima. Nada para me sentir completo e pleno.
Não há nada que eu deseje na terra além de ti. Que eu tenho no céu, que eu deseje além de ti. É aqui que Deus quer nos levar. Essa é a mensagem do Evangelho. Enquanto o homem não chega aqui, ele não entendeu que ele foi criado para a glória de Deus, que nós fomos criados exatamente para isso, que essa paixão consumidora de Asaf, de Agostinho e de tantos outros não é uma espiritualidade elevada, é o padrão comum do coração regenerado. Não há nada no mundo que eu deseje além de ti. O apóstolo Paulo é um homem que não pode se encaixar nas ideias que as pessoas fazem de servir a Deus no nosso tempo. O Evangelho não deu nada a ele que o mundo declara ser algo satisfatório. O Evangelho tirou tudo daquele homem que o mundo diz que o ser humano precisa para ser pleno. Não algumas coisas. Esse Evangelho que diz: venha para Deus se você está com um problema, se o seu casamento está ruim, se você não é feliz, se seu emprego não está te trazendo satisfação, venha para que de alguma maneira Deus faça essas coisas. Esse não é o Evangelho que o apóstolo Paulo conhecia. Ele diz: eu perdi todas as coisas por amor a Cristo. E o apóstolo Paulo enche suas cartas de orações, de desejos, de paixões. E é essas paixões que nós queremos olhar, esses desejos poderosos, no tempo que nos resta hoje. Todos eles nomeados numa pequena carta. Nós podíamos pegar todas as cartas de Paulo e juntar um número enorme de desejos que nos colocariam diante do coração pelo qual Cristo deu a sua vida para transformar homens. A promessa da nova aliança é: eu lhes darei um novo coração, para que me temam, para que amem a minha palavra. Essa é a promessa. E aí então nós devemos comparar nossos desejos com os desejos do apóstolo Paulo, nessa breve meditação. Primeiro desejo do apóstolo Paulo, em Filipenses 3,10, ele diz: que eu possa conhecê-lo. O meu desejo é conhecer Cristo. Isso é espetacular, é maravilhoso. Cristo tinha aparecido ao apóstolo Paulo. Ele tinha escutado a voz de Cristo, e ele foi chamado assim para ser apóstolo. Ele teve uma revelação tão profunda do Evangelho, que ele diz: segundo o meu Evangelho, se alguém pregar um outro Evangelho além daquilo que eu tenho pregado a vocês, ele pregou, ele disse: o Evangelho foi revelado a mim por Cristo. E esse homem, que tinha essa compreensão enorme de Cristo, diz: o meu desejo é conhecer Cristo. O meu maior e profundo desejo é conhecê-lo mais. A minha vida, os meus dias, meus cultos, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com coisas que eu quero, com sonhos que eu quero que ele realize. O meu desejo é conhecê-lo. Cristo foi o objeto da confiança de Paulo. Cristo foi o assunto do ministério de Paulo. Paulo não tem outro assunto. Ele diz: eu me determinei a pregar Cristo e este crucificado. Eu não prego outra coisa. Eu não tenho outro assunto. Eu não penso: que assunto interessa aos jovens? Que assunto interessa aos gregos? Que assunto interessa aos judeus? Não. O meu assunto, o assunto do meu ministério é Cristo. Cristo foi a sua confiança, o assunto do seu ministério, a alegria do seu coração.
E ele conhecia mais Cristo do que qualquer homem conheceu. Mas havia uma paixão nele, que ele diz: o meu desejo é conhecê-lo. Conhecê-lo mais, conhecê-lo mais. Ele sabia que tudo que ele conhecia de Cristo era em parte. Ele diz em outro lugar: nós agora conhecemos em parte. Então ele desejava conhecer mais de Cristo. E ele diz: eu quero conhecer a glória da sua pessoa, e as riquezas da sua graça, e a magnificência da sua obra redentora, que revela o coração do Pai, a santidade do Pai. Eu quero conhecer as excelências da sua natureza, totalmente Deus, totalmente homem. Tudo em Cristo interessava a Paulo. Tudo a respeito de Cristo interessava a Paulo. A criação era boa, mas ele via em Cristo algo e um objeto muito maior de desejo do que qualquer coisa que a criação poderia dar. Então o desejo dele estava focado em Cristo. Ele não ficou cansado de pensar em Cristo. Ele não pensava em Cristo em cultos. Ele queria encher a sua mente de Cristo e conhecer Cristo. Tudo sobre Cristo inundava o seu coração. Como eu disse, essa é a única paixão que o mundo acha estranha. Mesmo a igreja, mesmo a nossa geração, a olhar para isso, nós não pensamos: é isso, é para isso que nós fomos criados, é isso aí. Meu desejo é esse também, conhecer Cristo. Paulo continuou o seu trabalho, seguiu o seu caminho, com esse desejo constante: eu quero conhecê-lo, que eu possa conhecê-lo. Paulo acordava de manhã: que eu possa conhecê-lo, que eu possa conhecer a riqueza do que ele é. É assim com você, querido. Esse desejo consome o seu coração. O seu desejo é conhecer Cristo. A nossa pregação tem levado as pessoas a entenderem que a sua grande necessidade é ter um coração que deseja Cristo assim. Você se simpatiza com Paulo nesse desejo do seu coração. Você é um com Paulo nesse desejo diário, ardente, objetivo, constante. Eu quero conhecer mais sobre Cristo. É para isso que eu acordo todas as manhãs. Todo o resto é o resto. Todo o resto são as dádivas que Deus me deu para formatar a minha vida de tal maneira que eu possa viver para conhecê-lo. Isso é fundamental num coração regenerado, porque é isso que nós teremos por toda a eternidade. Durante toda a eternidade nós conheceremos e prosseguiremos em conhecer Cristo. Se Cristo não é satisfatório para nós agora, não será satisfatório para nós na eternidade. Se Cristo não é totalmente um deleite para mim agora, não há nada para me fazer na eternidade. As paixões que consomem o mundo não são paixões da eternidade. O homem regenerado não vai ganhar um novo coração quando morre. Ele já foi regenerado. Ele já tem um novo coração. Cristo é a lição que é colocada diante da igreja agora. Cristo é o objeto da nossa pregação, e Cristo vai ser o objeto da adoração da igreja por toda a eternidade. Se Cristo não é suficiente para o tempo, não é suficiente para a nossa eternidade. Se nós nos cansamos de Cristo no tempo, não podemos nos deleitar nele nos próximos bilhões de anos. Se ele não é totalmente satisfatório para nós agora, ele não pode ser totalmente satisfatório para nós agora, para nós durante toda a existência eterna. Portanto, o que nós chamamos de céu não poderia ter esse nome para nós. Mas bendito seja Deus que a eternidade foi criada por Deus com o único objetivo: que você conheça o Filho dele. As duas únicas vezes que o Pai falou de maneira que as pessoas ouviram
Ele disse: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. É Ele. Todo o meu amor está nele, toda a minha alegria, todo o meu deleite. O Pai se deleita no Filho por toda a eternidade. E ter a mesma natureza de Deus é entrar nesse deleite. Quando Jesus orou, perto da sua morte, a sua oração sacerdotal, Ele orou: para que eles me amem, não com o amor deles, mas para que eles me amem como tu tens me amado. Ou seja, para que eles me amem com o amor que tu me amas durante toda a eternidade. Esse é o plano. Paulo diz: eu quero conhecê-lo. Esse é o desejo consumidor do meu coração. Desfrutar, honrar, aprender. Porque durante toda a eternidade, nada será gastado com outra coisa, a não ser num deleite, desfrute e conhecimento perpétuo de toda a beleza infinita de Cristo. Então o primeiro desejo de Paulo é que eu possa conhecê-lo. O segundo, Filipenses 3:8, ele diz: o Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e considero tudo isso escória, para que eu possa ganhar a Cristo. Paulo não foi a Cristo para ganhar coisas, ele foi a Cristo e perdeu tudo. E ele disse: tudo que eu perdi, eu não perco, porque às vezes nós perdemos coisas na vida e pensamos: poxa, quantas coisas boas eu perdi, mas eu suporto. Não. Paulo diz: eu considero aquilo escória, esterco. Alguém tem saudade de esterco, queridos? Alguém fica pensando: quanto lixo eu deixei para trás. Lixo nós esquecemos, não há lembranças saudosas. Paulo diz: eu perdi tudo, meu bom nome, a honra. Eu sou tratado como um bandido, eu sou jogado na cadeia, mas eu considero tudo que eu perdi escória, para que eu possa ganhar a Cristo. Ele não estava só satisfeito então em conhecer Cristo, ele queria Cristo como algo que vale a pena ser ganho, apesar de nós recebermos isso gratuitamente. Ou seja, algo que vale a pena a corrida, vale a pena o combate, vale a pena a luta. Esse evangelho não pode nascer no coração do homem, queridos. Esse evangelho é centralizado na glória de Deus. Esse evangelho é um escândalo para o homem natural, e é uma loucura para os gregos, um escândalo para os judeus. Paulo queria ganhar Cristo como um prêmio. Não que ele já não tivesse Cristo, mas o que ele está dizendo é o seguinte: se eu tiver que morrer para ele ser exaltado, eu quero morrer. Se eu tiver que apanhar de cidade em cidade para que o nome dele seja exaltado, então eu quero apanhar. Cristo é o objeto pelo qual vale a pena lutar, combater, sofrer, perder. Se houvesse qualquer coisa necessária para que Cristo fosse exaltado, Paulo estava disposto a fazer, porque o meu desejo é tê-lo, por mais difícil. Nós queremos ganhar Cristo assim. Nós podemos dizer: para que eu possa ganhá-lo, eu não vejo nada que possa ser perdido como algo de valor, sabe? Então tudo que Paulo fez foi com esse propósito. Se Paulo pregou, não era para edificar um ministério, não era para criar algo em torno de Paulo. Se ele pregou, era para ganhar Cristo. Se Paulo crucificou o velho homem, para ganhar Cristo. Se ele mortificou a carne, para ganhar Cristo. Se bateram no seu corpo de maneira humilhante, ele não se importava. Se ele fez do seu corpo um servo, ele fez para ganhar a Cristo. Se ele tivesse que sofrer apenas todas as coisas, se ele tinha que sofrer prisão, fome, frio, nudez, morte, ser executado, ser decapitado, ele disse: eu não me importo, contanto que eu possa ganhar a Cristo. Ele é o prêmio, meu prêmio. Para o mundo o prêmio é outra coisa.
mas o meu prêmio é Cristo. É sobre isso que Agostinho estava falando. Possuir Cristo era o seu objetivo. Possuir Cristo era a decisão da vida de Paulo. Esse é o seu principal desejo. Esse é o meu principal desejo. O mundo está vendo isso em nós. Cristo está sendo exaltado dessa forma em nossas vidas. Qualquer coisa que você perca, contanto que Cristo seja exaltado, é a sua alegria. Você tomaria Cristo em troca da sua felicidade, como o mundo a descreve, em troca da sua reputação? Seria tratado como um bandido como ele, jogado na cadeia? Trocaria sua riqueza, seu trabalho, seu sofrimento e até mesmo a morte, alegremente? Ele diz: eu já estou pronto para ser oferecido como sacrifício. Ele já tinha dito: eu não tenho a minha vida em nenhum valor, contanto que Cristo possa ser exaltado em mim. Nós servimos o Deus de Paulo. Pregamos as cartas que foram inspiradas pelo Espírito Santo no coração de Paulo, de João, de Tiago, de Asaf, de Davi. Essa é a única experiência, essa é a única vida pela qual Cristo morreu para comprar para nós. Cristo precisa ser o objeto do nosso desejo, assim que eu possa ganhar a Cristo. Em terceiro lugar, o terceiro desejo de Paulo é que eu possa engrandecer Cristo. Ele diz assim, em Filipenses 1, 20 e 21, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, quer seja pela minha vida ou pela minha morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo desejava exaltar a Cristo, ele desejava conhecer Cristo, ele desejava ganhar Cristo, ele desejava exaltar a Cristo. Então, se Paulo escreveu, foi para exaltar Cristo. Se Paulo pregou, foi para que Cristo seja exaltado. É por isso que, ao apanhar de cidade em cidade, ele não ia mudando o evangelho para que as pessoas gostassem do evangelho. Quando ele apanhou numa cidade, ele podia pensar: ó, vou mudar, não está funcionando, esse evangelho não está bom, as pessoas não estão gostando, elas estão ficando furiosas, eu já fui apedrejado, já fui chicoteado, eu sou preso de cidade em cidade. Não. Se ele pregou, se ele escreveu, se ele falou, foi para que Cristo fosse exaltado. Então ele disse: não importa, porque o meu intenso desejo é que ele seja exaltado, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Se Paulo sofreu, ele não sofreu porque ele queria ganhar algo, ele sofreu para que Cristo fosse exaltado. Se Paulo se entristeceu, ele disse: eu me entristeço, eu digo chorando de muitos pastores naqueles dias, que eles são inimigos da cruz de Cristo, que eles adaptaram o evangelho a esse mundo, que eles anseiam pelo aplauso do homem. E eu digo chorando isso, porque se Paulo se entristeceu, ele não se entristeceu com as suas cadeias, ele se entristeceu quando o evangelho foi falsificado, porque Cristo era mais caro para ele do que a menina dos seus olhos, era mais precioso do que todas as coisas na terra e no céu. Viver e morrer, sofrer ou não ocupavam o centro. Se viver fosse honrar a Cristo, então ele queria viver. Agora, se a sua morte honrasse mais a Cristo, então morrer era uma coisa muito boa. Quando Cristo não ocupa esse lugar, quando o evangelho não começa com Deus, quando ele começa com o homem, nada disso que nós estamos falando faz nenhum sentido. A morte é o pavor do ser humano, porque a morte tira tudo do ser humano que ele ama. E não estamos falando só daquilo da vida do ser humano que é pecaminosa. A morte tira do ser humano tudo aquilo que ele ama, tira do ser humano família, mulher, filhos, amigos. A morte tira do pastor a sua congregação.
seu ministério. A morte tira tudo que um ser humano ama. Então, a perspectiva da morte é algo... Então, por que ela não é assim? A Bíblia diz que nós somos livres, porque o mundo antes, nós também, antes, éramos escravos de Satanás por causa do medo da morte. Agora, por que Paulo diz que morrer é lucro? Porque a morte só não pode tirar uma coisa de nós: Cristo. E como Cristo era quem ele queria conhecer, era aquilo que ele queria ganhar, e era o que ele queria exaltar, a morte só pode nos jogar no colo de Cristo. Quando Cristo ocupa o lugar em nossos corações que ele ocupa no coração do Pai, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem estou totalmente satisfeito. Então a morte se transforma em nossa amiga e não inimiga. Então Paulo iria morrer por Cristo se isso o honrasse mais. Ele sentiu inflamado por esse amor, ele sentiu que sua vida podia ser um sacrifício, colocado sobre o altar para a glória de Cristo, um vaso para a sua honra. Tudo que ele fez em todos os lugares foi para que Cristo fosse honrado, e Cristo é honrado pela verdade. Ele é a verdade. Então o apóstolo Paulo proclamou essa verdade. Ele está dizendo: deixa o nome de Paulo desaparecer, mas deixa Cristo ser honrado. É assim contigo e comigo, querido. É isso que o Evangelho é para nós. Será que o nosso coração chora quando nós pensamos que Cristo é desonrado, quando o Evangelho é centrado no homem e não em Deus? Quando o Evangelho, em vez de honrar a Deus, honra as coisas? Quando aquilo que as pessoas chamam de testemunho é contar como as coisas fazem elas felizes, e não Cristo? E sim, como Cristo pode ser um meio de conseguir o que me faz feliz. O seu grito diário é que Cristo seja engrandecido em mim através da minha vida, ou através da minha morte, para sempre. Em quarto lugar, Paulo queria ser encontrado em Cristo. Filipenses 3:9. Eu quero ser encontrado em Cristo, como Noé estava na arca. Ele se sentia seguro em Cristo. Ele não queria estar em outro lugar, como um bandido se sente seguro no seu covil, uma joia no seu cofre. Como Cristo está em Deus, Paulo diz: eu quero ser encontrado em Cristo, o mais próximo possível em comunhão. Eu, se sou aceito por Deus, sou aceito em Cristo, e só quero ser aceito em Cristo. Se eu sou justificado, eu sou justificado em Cristo. Se eu sou santificado, eu vou ser santificado pelo Espírito de Cristo. Para Paulo, tudo estava em Cristo, e em Cristo ele estava completamente seguro, porque em Cristo ele sentia que tinha a plenitude de felicidade. Tudo na nossa vida deve ser penúltimo, mesmo as coisas mais preciosas. Vamos pensar em nossa esposa, filho, filhos. Tudo na nossa vida, as coisas mais preciosas são penúltimas. Eu acho trágico quando alguém diz: sem isso eu não posso viver. Se eu perder isso, a razão da minha vida, eu vou ficar sem razão para viver. Enquanto Cristo existia, um homem regenerado tem razão para viver. Porque a nossa vida existe para que Ele seja honrado em nossa vida e em nossa morte. E todas as coisas que Ele nos dá é só para que esta vida que nós temos demonstre ao mundo a preciosidade que Cristo é. Nós estamos em Cristo assim, seguros,
Se a morte te encontrar essa noite, ela vai te encontrar assim em Cristo. Como Paulo disse, eu estou em Cristo. Eu quero ser encontrado em Cristo. Se a justiça de Deus te encontrar hoje, vai te encontrar em Cristo assim, dessa forma. Se o julgamento de Deus nos encontrar, vai nos encontrar em Cristo. Porque em Cristo nós encontramos Deus como um Pai. Mas fora de Cristo, o homem encontra em Deus um inimigo. Essa é a verdade bíblica. Em Cristo, você conhece os redimidos como irmãos. Em Cristo a morte não tem mais seu ferrão. Em Cristo o túmulo não tem mais seus terrores. Em Cristo a lei não tem mais reivindicação sobre você. Você está justificado. Em Cristo todas as promessas de Deus são confirmadas em nós para a glória de Cristo. Então, como é glorioso estar em Cristo. É sobre isso que a Bíblia fala. É sobre isso que é o Evangelho. É tudo sobre Cristo. Em quinto lugar, ele queria ser igual a Cristo. Você vê, não existe uma visão da graça de Deus que faça um homem querer ser como o mundo. Paulo diz em Filipenses 3,10: para que eu possa conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação dos seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua morte. Para Paulo não foi suficiente conhecer Cristo, ganhar Cristo, engrandecer a Cristo. Paulo queria ser como Cristo. Nós respiramos o Espírito de Cristo. Nele nós nos movemos, existimos e respiramos. Então nós queremos mostrar o seu coração, sua santidade, ser como Cristo. É aqui que a batalha do desejo é vencida. É aqui que a diferença entre um homem e Cristo no mundo é plenamente estabelecida. E ela não é uma experiência tênue, por causa desses desejos profundos. A diferença entre um homem redimido e um homem perdido é a diferença que existe entre a luz e as trevas. É uma diferença completa. É lá no centro, é nos desejos dominantes. Como eu disse, esse mundo é cheio de paixões. O que nos diferencia é quais são as paixões controladoras da nossa vida. Paulo desejou ser exatamente como Cristo, em cada ponto parecido com ele. Por quê? Porque Cristo era todo o deleite do seu coração. O amor de Cristo, a autorrenúncia de Cristo, a humildade de Cristo, a vida de Cristo que se esvaziou para que o Pai recebesse a glória, para que a igreja fosse redimida, que não levou em conta ser Deus. Que maravilhosa transformação! Isso é o Evangelho, querido. É isso que diferencia um homem, é isso que é nascer de novo. Paulo é um homem regenerado, e é isso que todo homem regenerado é. E a Bíblia não tem outro padrão para homens a não ser esse. Essa é a transformação que o Evangelho produz. Esse Paulo, Saulo de Tarso, era fariseu dos fariseus e odiava Cristo. Ele era blasfemador. Olha para ele agora. Olha para os seus desejos dominantes. O nome disso? Conversão, regeneração. É isso que a verdade produz. É isso que torna fútil atrair o mundo não com a verdade e não esperar que a verdade regenere o homem, porque o apelo às paixões mundanas não fará alguém ter essas paixões centralizadas em Cristo. Então esse homem não estará indo em direção a Cristo no fim. Não importa como ele tenha vivido uma vida moral, uma vida boa. Uma vez Paulo odiava a Cristo e agora ele viu a beleza de Cristo. Ele não precisava, para desejar Cristo, desejar ser igual a Cristo, ele não precisava de entretenimento, ele não precisava que alguém prometesse a ele mais dinheiro, mais saúde. Eu quero ser como Cristo. Eu quero ser conformado à sua imagem.
E uma vez Paulo não podia suportar sequer a menção do nome de Cristo, agora ele não se cansava de pronunciar: eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão, eu quero participar dos seus sofrimentos, eu quero me tornar semelhante a Ele na sua morte, eu quero ser como Cristo. Essa é a mudança, essa é a mudança que nós experimentamos. Eu e você estamos ofegantes, orando, vivendo, para que Cristo seja engrandecido em nós e que o mundo veja Cristo em nós. Você está disposto a qualquer coisa para viver e ser tudo que Cristo é, para a glória de Deus? Essa devia ser a aspiração das nossas almas. Paixão. Essa é a única paixão que o mundo vai dizer: pera lá, não exagere. Paixão pela Madonna eu entendo, por dinheiro também, por futebol com certeza, mas não me venha falar de uma paixão assim pelo Criador, pelo ser pelo qual nós somos criados para glorificar, de tal maneira que não importa que se essa glorificação vem através da nossa vida ou da nossa morte, do aplauso ou do desprezo do mundo. O nosso desejo é que as pessoas sejam salvas, e nós pregamos o Evangelho, não porque o homem merece salvação, nem eu, nem vocês, mas porque Deus merece ser honrado, porque o Criador de todas as coisas merece a glória que é devida ao seu nome. O Evangelho não é porque o homem merece algo, mas é porque Deus é Deus, é maravilhoso, é santo, é digno. E a denúncia de Deus contra esse mundo é: tendo conhecido Deus como Deus, Romanos 1, a partir do 18, não o glorificaram como Deus. Não, suas paixões não estavam em Deus. Paulo, Agostinho, todos nós redimidos, consumidos pela paixão por Cristo, a paixão que levou os mártires a morrer nas fogueiras, serem devorados pelos leões, desafiar o poder do Império Romano. Essa é a paixão do coração regenerado. Esse é o apóstolo da graça. Mas a graça não é algo que faz a gente ter bocejos. A graça opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade, de tal maneira que nós queremos ser como Cristo. Em sexto lugar, estar com Cristo. Eu quero estar com Cristo. Filipenses 1:23. Ele amava os irmãos, amava a igreja, amava o ministério, mas ele diz: meu grande desejo é estar com Cristo. Estou dividido entre os dois lados, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor, sabe? Esse é o prêmio, é para esse lugar que o Evangelho aponta, é para esse propósito que o homem é salvo. Foi por isso que nós fomos criados, estar com Cristo. Você se simpatiza com Paulo em cada um desses desejos? Da mesma maneira que desejos e paixões consomem o coração do homem sem Deus, são esses desejos que dominam o seu coração. Não é verdade que quando nós começamos a pregar o Evangelho a partir do homem, está tudo errado e nada mais pode estar certo? A Bíblia começa assim: no princípio, Deus, e nada que não comece aí pode honrar Deus. Cada uma das nossas mensagens, cada um dos nossos cultos, Paulo queria conhecer Cristo, então
partir e estar com Cristo era melhor. Por quê? Porque ele disse que o que ele tinha recebido por Cristo era simplesmente o penhor. Quando você recebe o penhor, você não quer o resto. Se eu chamasse você hoje e falasse assim, aqui está, eu vou dar uma herança para você. Estou te dando aqui 5 mil reais, mas a herança é de 5 milhões. Já é sua. Você só tem os 5 mil agora. Mas daqui a uns meses, você vai receber os milhões, 50 milhões. Você não ia ficar completamente desejoso de receber o resto da herança? Você ia pensar, não tenha pressa. Olha, não tenha pressa, espere o máximo de anos possível com os seus 50 milhões. Porque você já me deu esses 5 mil, que é o penhor, eu já estou satisfeito. Não, queridos, porque o homem ama o dinheiro. Paulo diz, Cristo, o que eu recebi é só o penhor. Então eu quero tudo, eu anseio. Em sétimo e último lugar, Filipenses 2,16, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido, nem trabalhado em vão. Paulo sempre estava olhando para frente, para o fim. Ele diz, olha, não é nas coisas que se veem, que nós estamos firmados. Eu vivo na antecipação da contemplação eterna da glória de Cristo. Onde a promessa de Deus é, vocês vão se tornar irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, agora, e vão olhar para o futuro, e vão viver então inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, em que vocês brilham como estrelas no universo, mantendo a palavra da vida, a fim que nós possamos nos gloriar no dia de Cristo, e de não ter corrido em vão. É isso. Aquele dia vai ser quando Jesus vai ser glorificado em todos os seus santos, em que nós, como perfeitos espelhos, vamos espelhar tudo que Ele é. Nós já temos mostrado essa glória de Cristo agora. Então ele diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós vamos aparecer com Ele em glória. Paulo só conhece 2 tipos de homens: homens salvos e perdidos, homens regenerados e homens naturais. Ele não conhece jovens, velhos, crianças, senhoras e meninas. Ele conhece homens regenerados e homens perdidos, homens que suas paixões foram completamente levadas e satisfeitas na contemplação do que Deus é, e homens que fizeram de si mesmo o fim pelo qual eles existem, o fim pelo qual o próprio Deus existe. Paulo não tinha dúvidas que os seus desejos seriam gratificados em Cristo. E agora, ele está em Cristo. Agora, nesse instante, nesse momento, tudo que ele ansiou, ele recebeu. Ele já está nesse desfrute. Paulo não conhecia isso de sono no Senhor. Ele dizia: eu quero estar ausente do corpo e presente com o Senhor. É isso. Quando os gemidos da criação são silenciados, nós somos cristãos, nós somos regenerados. Essa é a nossa vida. Conhecer Cristo, ganhar Cristo, engrandecer Cristo, ser encontrado em Cristo, ser conformado em Cristo, ser como Cristo para sempre. Esse homem passava fome. Ele não falou em nenhum momento sobre nenhum desejo a respeito, sobre a sua carreira, sobre seu dinheiro, sobre comida, sobre conforto. Ele disse: eu sei ter abundância e sei passar fome.
Sei. Nenhuma dessas coisas tira o fato de que Cristo é tudo essas coisas para mim. Com Paulo, você começa com Cristo, você continua com Cristo, você termina com Cristo. E isso é o Evangelho. Cristo era o alfa e o ômega da vida de Paulo, e Cristo deve ser o alfa e o ômega da nossa vida. A graça de Cristo converteu Paulo, a pregação de Cristo foi o trabalho contínuo de Paulo, o poder de Cristo sustentou Paulo, a fé em Cristo foi a paz do apóstolo Paulo, o amor de Cristo foi a razão do seu trabalho. Ele diz: ai de mim, se não pregar o Evangelho. O amor de Cristo me constrange. Você acredita no Deus de Paulo? Você ama o Cristo que Paulo amou? Cristo é o nosso alfa e o ômega, o nosso primeiro e último, nosso centro e circunferência. Cristo é tudo em todos. Se tirasse Cristo de nós, extinguiria a nossa luz, destruiria a nossa vida, sair da sua presença seria a nossa morte. Se isso é verdade a nosso respeito, então está tudo bem com a nossa alma. Vamos andar nele, vamos mostrar ao mundo que para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque o mundo tem demonstrado a sua paixão consumidora. Seus amigos, você pode olhar para eles e ver: esses caras amam o dinheiro, amam suas carreiras, eles amam os prazeres que eles dizem. Agora a questão é: nossos amigos olham para nós e dizem: esse pessoal ama Cristo, desejam Cristo, eles vivem e morrem por Cristo. Isso é o Evangelho. É a isso que o Evangelho nos leva. É por isso que nós estamos reunidos nesta noite. Nós vamos ver depois como, se o Evangelho partir do homem, ele chega num lugar completamente diferente. E depois vamos ver a tragédia de tentar unir a mente do homem com a mente de Deus, para tentar encontrar um meio caminho para essas duas coisas. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu pedi ao pastor que ore por nós, para que essa paixão consumidora seja revelada ao mundo de tal maneira que nós sejamos luzeiros brilhando entre as trevas, mostrando ao mundo: Cristo é a paixão consumidora das nossas almas. Mortals join the mighty chorus, which the